Você quer começar a investir, ou talvez até já tenha começado, mas não faz ideia de como montar uma carteira de investimentos bem organizada e diversificada? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a minha estratégia que eu uso para montar a minha carteira de investimentos pessoal de uma maneira muito simples e muito fácil, uma carteira bem organizada e bem diversificada. Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve aqui embaixo no botão, bate também no sino das notificações, para você ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo por aqui. Eu posto vídeo novo aqui no canal toda semana, compartilhando as minhas experiências no mundo dos investimentos. Vamos lá então. Qual que é o primeiro passo para a gente montar essa carteira de investimentos de forma que ela fique organizada e que seja uma carteira boa? O primeiro passo é definir o objetivo dessa sua carteira de investimentos. Mas tem que ser um objetivo que faça sentido. O objetivo não pode ser só ganhar dinheiro. Tem que ser comprar alguma coisa, por exemplo, comprar um carro, comprar um imóvel, fazer uma viagem ou simplesmente acumular patrimônio para receber uma renda passiva daqui a um tempo. Tá, mas por que é tão importante assim definir o objetivo da sua carteira? Primeiro, porque dependendo do objetivo, você vai investir em coisas diferentes. Segundo, que com o objetivo definido, fica muito mais difícil de cair na tentação e parar no meio do caminho. Vamos supor que seu objetivo seja comprar um imóvel de 300 mil reais, por exemplo. Fica muito mais difícil você cair na tentação de gastar esse dinheiro antes. Vamos supor que você chegou ali nos 100 mil reais investidos. Ainda faltam 200. Você olha aquele 100 mil ali, dá vontade de comprar um carro zero, mas se você tem esse objetivo definido na sua mente, é muito mais fácil de você manter o foco e não cair na tentação. A mesma coisa se o seu objetivo for outro. Seu objetivo é comprar um carro. Você precisa de 50, 60, 70 mil reais. Fica muito mais difícil de você não cair na tentação de comprar um celular novo, quando ver o dinheiro aumentando. Entendeu? Por isso é importante definir o objetivo. Beleza então. Definido o objetivo, vamos ver agora então os tipos de investimento que a gente pode fazer para alcançar o objetivo. Primeiro, poupança. Tem gente que fala que nem investimento, mas vamos botar aqui também. Segundo, renda fixa. Aqui dentro a gente tem títulos do Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs e também renda variável. Na renda variável a gente tem o quê? Fundos imobiliários, ações, criptomoedas, mais um monte de coisa. Mas vamos focar só nisso aqui. Se o seu objetivo, definido lá atrás, tem um prazo pré-definido, como comprar um imóvel daqui 5 anos, comprar um carro daqui 3 anos, ou fazer uma viagem daqui 2 anos, o investimento tem que ser sempre feito em renda fixa. Nunca faça investimento em renda variável quando você tem uma data pré-definida para fazer o resgate. Isso porque você não sabe como é que vai estar a situação lá nessa data que você estipulou. Vamos supor que o seu objetivo seja então comprar um imóvel daqui 5 anos. Você está investindo em renda variável, seus investimentos vão muito bem, passaram-se ali 4 anos e meio, faltam só 6 para você resgatar e comprar o seu imóvel, e de repente dá um problema na economia, vem uma outra pandemia, sei lá, e seus investimentos caem pela metade. E aí? Vai fazer o quê? Vai deixar de comprar o apartamento? Vai vender as suas ações, seus fundos imobiliários e tomar o prejuízo? Claro que não, né? Olha só o perigo aí. Por isso que é importante investir em renda variável só quando não se tem um prazo definido. Se o seu objetivo, definido lá no início, foi obter renda passiva ao longo do tempo, aí sim, aí a renda variável vai ser uma excelente opção. Então entendido, né? Se o seu objetivo tem um prazo já pré-definido, renda fixa. Se não tem, aí dá para fazer uma divisão entre um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável. Beleza? E é dessa forma que a gente vai fazer então. A carteira de investimentos que a gente vai montar aqui vai ser de uma pessoa que quer receber renda passiva ao longo do tempo. Então a gente precisa saber quanto de renda fixa investir e quanto de renda variável. E como que a gente vai saber isso? O primeiro ponto a ser levado em consideração é o perfil para os investimentos. O seu perfil. Como muita gente já sabe, mas algumas talvez não saibam, a renda variável tem esse nome porque ela varia. Né? Você pode comprar hoje uma ação de R$100, amanhã ela está valendo 90.
Depois de amanhã, 80. No outro dia, 110. E assim por diante. Ela vai variando com o passar dos dias. E aí você precisa saber se você tem tolerância a essa volatilidade do mercado ou se você é uma pessoa mais conservadora. Você precisa ver o seu dinheiro só crescendo ao longo do tempo, que é o perfil da renda fixa. Por isso que é importante saber o seu perfil de investimentos. Você está preparado para ter aí 50 mil reais investidos e no dia seguinte eles virarem 45? Tem que ver. Como eu falei antes, algumas pessoas são mais conservadoras. Elas não se dão muito bem com esse sobe e desce da bolsa de valores. Então a tendência é que essas pessoas investam a maior parte do seu patrimônio em renda fixa. E tá tudo certo, não tem problema nisso. E as pessoas que têm mais estômago, né, que conseguem se dar bem com essa variação do mercado, possivelmente vão deixar o dinheiro maior parte na renda variável. Que esse é o meu perfil, inclusive. Os meus investimentos hoje são 80% renda variável e só 20% de renda fixa. Então aqui já é a primeira divisão dos investimentos na nossa carteira. Se você tem um perfil mais conservador, dá para fazer uma divisão aí de 80% em renda fixa e 20% em renda variável. Se você tem um perfil mediano, dá para fazer uma divisão meio a meio aí, 50% em fixa, 50% em variável. Agora, se o seu perfil já é um pouco mais agressivo, mais arrojado para os investimentos, você pode sim ter uma carteira com 80% de renda variável também e só 20% de renda fixa. Ou um pouco menos, ou um pouco mais do que isso. Tá, vamos supor então que o seu perfil de investimentos seja o perfil mediano. Você vai investir 50% em renda fixa e 50% em renda variável. A primeira metade de renda fixa é muito tranquilo. Você vai diversificar aí em bons títulos do Tesouro Direto, bons CDBs, LCIs, LCAs, sempre buscando as melhores taxas, tanto de juros que você vai receber, quanto taxas administrativas. É muito importante ver aqui também a questão do resgate, né? A liquidez dos seus títulos. Porque muita gente investe sem olhar esse ponto. E aí quando a pessoa acha que já passou ali um bom tempo investindo, ou se surgiu algum imprevisto e precisa resgatar antes do tempo, vai lá e descobre que tinha uma taxa ali nas linhas miúdas e vai acabar perdendo dinheiro resgatando antes do tempo. Por isso é muito importante sempre ficar atento ao período, né, mínimo para o resgate. Tá, agora então vamos para a parte um pouco mais difícil, que é a outra metade, os seus 50% em renda variável. Primeiro de tudo, precisamos falar sobre diversificação. Não é porque você vai botar 50% em renda variável que você pode escolher a ação de uma empresa e comprar tudo dela. Não é assim que funciona. Você precisa diversificar dentro da renda variável também. Vamos supor aqui que você escolha uma única empresa e invista todo o seu dinheiro nas ações dela. Aí você passou ali 6 meses investindo, 1 ano, de repente sai uma notícia que o CEO dessa empresa estava fazendo um esquema de caixa 2. Aí ele desviava uma grana ali, fez um baita rombo no caixa da empresa. No mesmo dia ou no dia seguinte, as ações dela já vão despencar. Aí você vai ficar com esse preju no investimento aí. Todo o seu dinheiro estava na ação de uma única empresa e você foi prejudicado por causa da cagada que uma pessoa fez lá nessa empresa. Não tem nada a ver com você. Já pensou? Por isso que é muito importante diversificar. E não só entre empresas diferentes, também entre setores diferentes. Vamos pensar aqui de novo que você investiu apenas em empresas de varejo. Comprou ali Magazine Luiza, Americanas, Deus me livre e Marisa. Beleza, você comprou essas ações aí, tá comprando ali por 6 meses, 1 ano, e do nada aparece uma nova pandemia. Fecha tudo de novo, fecha shopping, fecha loja, as empresas vão tomar prejuízo. Mais uma vez, as ações vão cair muito na bolsa e lá foi o seu investimento pro buraco mais uma vez. Então fechou. Já entendemos aqui muito bem os motivos pelos quais a gente precisa diversificar a carteira. Vamos então ver agora como montar realmente uma carteira bem organizada e diversificada. Bom, a gente já definiu lá atrás que o perfil de investimentos é mediano. Então 50% da grana foi para renda fixa
e 50% para renda variável. Essa metade da renda variável, a gente vai investir metade em fundos imobiliários e outra metade em ações, mas ações de empresas que pagam bons dividendos, porque o nosso foco aqui é renda passiva. Primeiro vamos ver os 50% de fundos imobiliários. Vamos investir aqui de forma diversificada em 6 setores diferentes: fundos de logística, fundos de shoppings, lajes corporativas, fundos de papel, FIAGRO e FIINFRA. Daí a divisão de percentuais dentro dos setores dos fundos imobiliários, você pode fazer de acordo com a preferência. Eu vou fazer aqui 20% em logística, 20% em shoppings, 20% fundos de papel, 15% em lajes corporativas, 15% em FIAGRO e 10% em FIINFRA. Mas aí é da escolha de cada um. Para cada setor, vamos escolher aqui 2 ou 3 fundos no máximo, não mais do que 3. Porque vamos pensar aqui, ó, são 6 setores diferentes. Se a gente escolher 3 fundos para cada setor, já vai dar um total de 18 fundos. Isso sem contar as ações, que a gente vai ver depois ainda. Então vai ser muito ativo para a gente controlar. Você precisa depois também acompanhar a sua carteira com o tempo, né? Então 18 fundos imobiliários já é um número bem alto, né? Vamos fazer aqui, nesse exemplo, 2 fundos por setor, que vai dar um total de 12 fundos, né? Considerando os 6 setores. Isso já é uma quantidade muito boa. 12 fundos você já está diversificando os seus fundos imobiliários e não está pulverizando seus investimentos. Eu não vou aqui entrar no detalhe e fazer uma listagem de todos os fundos disponíveis que a gente tem para cada um dos setores. Senão esse vídeo aqui ia ficar enorme. A gente não ia sair daqui hoje. Mas a gente pode fazer da seguinte forma. Se você tem interesse que eu faça vídeos nesse formato, trazendo uma lista de fundos por setor, comenta aqui embaixo nesse vídeo com o nome do setor que você tem interesse que eu traga os fundos imobiliários. Vai lá e comenta logística, ou comenta fundos de papel. Aí o que o pessoal mais falar aí, eu começo a fazer os vídeos com uma listagem de fundos por setor. Então vai lá, comenta com o seu setor preferido. Já aproveita também para deixar um like no vídeo e se inscrever no canal aqui embaixo se ainda não for inscrito. Bate também no sino, porque se tiver se inscrito sem bater no sino, também não vale de nada. Bom, já definimos então a estrutura da carteira na parte de fundos imobiliários. Então agora vamos à outra parte, que seria das ações. A ideia aqui de diversificação vai ser bem parecida com a de fundos imobiliários. Não exatamente por setores, mas pelo ramo de atuação das empresas. Tá, mas como assim? Como assim pelo ramo de atuação e não o setor? O setor não é o ramo de atuação? Não exatamente. Vamos ver o que exemplo de setor financeiro. Dentro do setor financeiro, eu posso ter bancos, empresas de pagamento, financeiras, seguradoras e mais alguns outros. Faz algum sentido eu ter ações do Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco, tudo na minha carteira? Geralmente não, né? Você geralmente vai lá e escolhe 1 ou 2 dos que você acha melhores e investe neles. Agora, faz sim sentido eu ter ações do Banco do Brasil e da Caixa Seguridade, por exemplo, que é uma empresa de seguros. Porque elas atuam de forma diferente. Uma é um banco e outra uma seguradora. A forma como elas lucram é diferente. E a mesma coisa para os outros setores, né? Para os outros segmentos. Por exemplo, empresas de energia. Temos geradoras, transmissoras, distribuidoras. No setor de varejo, temos empresas de consumo, cíclico e não cíclico. Temos o setor também de tecnologia e por aí vai. Então, basicamente, você vai precisar fazer uma seleção de empresas que sejam boas, de acordo com a sua análise, e que não sejam conflitantes entre si. Vamos dizer então que você selecionou 10 empresas para colocar as ações delas na sua carteira de investimentos de renda variável. Agora você precisa definir qual percentual cada ação dessa vai compor da sua carteira. Você pode definir, por exemplo, dessas 10 ações, que cada uma delas vai ter 10% da sua carteira da parte de renda variável, parte de ações. E para garantir que a sua carteira vai seguir esse planejamento e essas proporções que você definiu agora, você vai sim precisar, de tempos em tempos,
fazer acompanhamento da sua carteira e talvez rebalancear ela. Porque algumas vezes uma ação pode se valorizar muito, outra se desvalorizar, e aí você precisa ajustar isso para manter o seu plano. Muitas vezes, quando uma ação se valoriza muito, ela pode passar a compor aí 20%, 30% de uma carteira como essa. Então é importante sempre acompanhar e talvez rebalancear. Mas o assunto de rebalancear a carteira também ficaria muito extenso nesse vídeo. Então comenta aí embaixo se você tem interesse que eu faça um vídeo só sobre rebalanceamento de carteira. A nossa carteira aqui hoje ficou organizada e diversificada da seguinte forma: 50% de todos os investimentos vão ser feitos em renda fixa e 50% em renda variável. Dessa metade de renda fixa, vão ser comprados aqui bons títulos do Tesouro Direto, bons CDBs, LCIs e LCAs. Da outra metade, os 50% de renda variável, vamos dividir de novo na metade em fundos imobiliários e a outra metade ações de empresas que pagam bons dividendos. Da metade dos fundos imobiliários, nós escolhemos 12 fundos de 6 setores diferentes para diversificar, sendo que serão 2 fundos por setor. Já na parte de ações, nós escolhemos 10 empresas para compor a carteira. E são empresas que não podem atuar de forma conflitante entre elas. E cada uma dessas 10 ações vai corresponder a 10% da carteira de renda variável em ações.